Vamos retomar o texto, tema deste acampamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. O versículo 7 pode ser dividido em duas partes, e nós já o fizemos. Ontem nós começamos a pensar nessa segunda parte, que está escrito aqui: Ele tem cuidado de vós. Mas essa afirmação de Pedro é precedida por um convite ativo, por uma ordem ativa a cada um de nós, que é a primeira frase do versículo, que ontem você repetia para quem está do seu lado e hoje eu convido novamente a fazê-lo. Confiai-lhe todas as vossas preocupações. E sabem por que isso é absolutamente fundamental? Porque Ele tem cuidado de vós. Confiai-lhe ao Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está fazendo uma afirmação. Ele é convicto. Aliás, Pedro sempre foi muito convicto. Na minha ideia, e eu escrevi isso no meu livro Corações Curados, essa foi a causa pela qual Jesus chamou Pedro para ser papa. Porque Pedro era convicto, Pedro era cabeça dura. A primeira vez que Jesus se encontra com Pedro, em Lucas 5, ele tinha passado uma noite inteirinha pescando. Pescou o quê? Nada. E quando chegou de manhã, que Jesus chegou na praia, o que Pedro estava fazendo? Na sua Bíblia diz, ele estava consertando as redes. Eu acho isso espetacular. Se fosse ele de manhã, eu mandava a barca para os quintos infernos, jogava aquela rede na água e ficava o dia inteiro maldizendo. Você não. Oh, Senhor. Que você? Quando Jesus viu que Pedro, depois de passar uma noite inteira pescando, gente, fica uma noite inteira na beira de um rio para você ver. Os pernilongos faz festa. Os pernilongos andam mais do que gente em acampamento, é uma coisa de louco. Os pernilongos grudam na gente. Os pernilongos, eles fazem divisão em grupo para saber quem eles vão atacar, que área vai atacar, aonde é possível te irritar mais. Molhado, cansado, a noite inteira jogando a rede. Aí chega de manhã, descobriu por que não pescou. A rede estava furada. O que furou a rede, nós não sabemos. Não sabemos nem se quando ele foi pescar, a rede já estava furada. Nós sabemos que São Lucas é médico. O médico, quando escreve, ele está fazendo diagnóstico e prognóstico. Ele vai na causa e na consequência. Médico é assim. Lucas é médico. Então, quando ele fala de Jesus, quando ele fala de Pedro, ele não consegue deixar de ser médico. Ele olha e percebe por que foi que trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Porque a rede estava furada. A rede estava arrebentada. Nós não sabemos, talvez a hora que Pedro foi de tardezinha pescar, eles iam no início da noite, talvez já tivesse furado. Talvez tenha sido até uns inimigos deles. Estava chegando a época de Semana Santa, a venda de peixe aumenta muito, não é? Concorrência.
mercado estava ruim, tinha um supermercado na região fazendo uma promoção de peixe a preços promocionais, queriam vender mais camarão, lagosta, bacalhau. Nós não sabemos. Nós não sabemos se o que furou a rede foi um pedaço de pau. Não interessa. Interessa que rede estragada tem que ser. Quando Jesus viu o Pedro ali, cedinho, consertando a rede, falou: esse é o homem que eu preciso.